Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Simões, CEO da Redigir, e um amigo, posso chamar de amigo aqui já de muito tempo. Nos conhecemos aí há vários anos, 2018. né? Inclusive durante a BET, na época era BET Educar, né, Rodrigo? Exato. A gente, neste momento, estamos gravando em São Paulo, durante a BET. Quando for ao ar, vai ser depois. Rodrigo, sejam bem-vindos. É um prazer tê-lo aqui no podcast Educação em Foco. Fabrício, eu preciso agradecer o convite, dizer da minha satisfação de estar aqui conversando contigo, conversando com o seu público, né? E dizer da satisfação de estar com um amigo de BET Educar. Você agora há pouco lembrou, né? Quando éramos ainda, né, pequenininhos, estávamos ali com os nossos primeiros esforços comerciais, estande pequeno, e aí a gente vai crescendo junto, cada um com sua estratégia. Muito bom falar contigo depois de tantos anos, viu, meu cara? Boa, Rodrigo. E, Rodrigo, eu te considero um dos poucos do setor de tecnologia que não é só você não é um cara de TI, não é um cara de tecnologia, você é um cara da educação. Assim como eu me considero também, eu não sou um entendido de tecnologia, eu sou entendo um pouquinho ou estudo mais educação. A tecnologia, para mim, é um meio para atingir um objetivo maior, que é melhorar a educação e agregar valor na educação. Eu acho que você tem um pouco disso, ou muito disso. Depois você me fala. E você é um cara que conhece a educação. Você é professor, você, enfim, entende do que está falando, né? Cara, conta um pouco da tua trajetória, para o público aqui entender, de onde é que você veio, né? Lá do chão de fábrica, e como surgiu a Redigir, que é uma empresa sensacional. Bacana, Fabrício. Bom, você me corta se eu estiver esticando demais Fica a à história, vontade. mas eu vou tentar ser mais sucinto, tá? Bom, o que ocorre é o seguinte, de fato, minha formação, ela é em licenciatura, eu sou professor de História, apesar de ter uma empresa na área de redação, né? E muito jovem, eu fui alçado ao cargo de coordenador pedagógico, né? Dentro de uma escola e também dentro de um pré-vestibular, que é o que acontece realmente, enfim, os desafios da gestão escolar, né? Eles, enfim, exigem um perfil que, né, boa parte dos professores simplesmente não querem enveredar por esse caminho. E é dentro da gestão escolar que eu me descubro, primeiro como gestor, efetivamente falando, né? Mas depois como empreendedor também, porque eu estava diante, primeiro, de um desafio de como que a escola lidava com as questões pedagógicas e, sobretudo, a questão da redação. E, em seguida, né, depois eu ter, de alguma maneira, acertado os rumos ali de como se trabalha com redação dentro da escola, eu vi a parte avaliativa funcionar, mas eu não vi a avaliação trabalhar para aprendizagem, né? E é aí que dá o insight de criação da plataforma Redigir. Era uma plataforma adaptativa para ensino de escrita. O foco está na aprendizagem. A avaliação, nesse sentido, ela é também uma ferramenta para que a gente possa alcançar o objetivo fundamental de qualquer escola, que é fazer com que os alunos aprendam, né? Então, esse é um pouco da trajetória. Nesse meio tempo, como eu, né, faço pouca coisa da vida, eu também enveredei numa carreira acadêmica. Eu sou mestre em Sociologia da Educação. De fato, eu sou um educador. Assim, conhecimento sobre tecnologia, Fabrício, é efeito colateral, né? A gente, de tanto falar, vai aprendendo um pouquinho sobre. E, enfim, hoje estou, né, à frente aí do esforço da Redigir, do nosso braço, que a gente pode conversar depois também aqui, de correção com inteligência artificial, e aí correção de provas de modo geral, que é a Corrigir.ai, e também outras iniciativas, né, com o nosso grupo empresarial, que está completando 12 anos, cara, olha só, 12 anos. Boa. A questão está com 10 para 11 anos, tem quase a idade de vocês, né? Surgiu basicamente na mesma Mais ou época. menos juntos. Nós nos encontramos numa BET Educar, Uhum. há, sei lá, 8, 9, 10 anos atrás. Eu lembro que naquela época, pela falta de recursos, a gente ficou em um stand de startup, né, da BET, que são os stands menores, uma mesinha com valores mais acessíveis para empresas menores. Eu lembro que tinha, sei lá, umas 50, não sei, 70 empresas ali naquela época. E lembro também que poucas sobreviveram, né? A gente, inclusive, nem sonhava que a gente ia sobreviver tanto nesse mercado, um mercado tão feroz, que é o mercado de tecnologia educacional. E, na verdade, as empresas pequenas é as que trouxeram coisas mais inovadoras. Essas pequenas empresas, como as nossas, elas aqui vieram para fazer disrupção no mercado, né? As grandes, elas estão meio que correndo atrás daquilo que a gente tem feito no mercado. E a Redigir, a Question talvez sejam exemplos disso hoje no mercado.
Rodrigo, eu acho que naquela época, né, que era só mato, era mais difícil colocar, vender, né, os nossos produtos, né. Explicar para uma escola, que não é só automatizar, né, porque a função da plataforma Redigir não é só automatizar a correção, ela vai além. A função da Question não é só automatizar, né, a gente tem um objetivo educacional e explicar isso não é uma coisa simples. Quais são as diferenças de vender a Redigir hoje para uma escola, para o que era antes, naquela época, né, quando a gente estava começando? Bom, Fabrício, talvez tenha menos diferenças do que a sua pergunta pode fazer parecer, sabe? Mas deixa eu tentar estabelecer um pouquinho do contexto, né? Quando surgimos, a gente surgiu dentro de um contexto de plataformas, né? Então, havia uma busca por parte do mercado que era a busca por soluções envelopadas em plataformas, né? Que você então adquiria para a escola e alunos e professores consumiam essa solução, né, por meio dessa interface. No entanto, havia uma crítica, eu me lembro, já assim, do início da nossa, né, da nossa trajetória, havia uma crítica expressa no termo educação de prateleira, que era o seguinte: a escola fragilizava o currículo, contratando diversas soluções, diversas plataformas e dizendo que, né, junto do outdoor tinha lá 10 soluções parceiras, ou Era enfim, uma coxa de retalhos, né? uma maluquice. Eu conheço escolas que têm 30, 40 soluções contratadas. Isso é um problema? Não necessariamente. O que é preciso considerar é o seguinte: existe intencionalidade pedagógica na solução e existe intencionalidade pedagógica na contratação dessa solução, né? Porque, mais uma vez, eu conheço escolas que têm mais de 20 soluções contratadas e existe intencionalidade pedagógica. É uma instituição que atua do ensino fundamental ao ensino superior. E ela tem essa multiplicidade de ferramentas, não necessariamente todas alocadas em todos os segmentos. Então, eu diria que o grande desafio ainda é hoje, né, trabalhar a questão da intencionalidade pedagógica. Porém, hoje, a escola já está um pouco mais descolada, né, está um pouco mais Eu não sei se entendida. você sente isso, eu sinto lá na Questione, né, eu já sinto que universidades e escolas já nos procuram em função do ganho pedagógico. Isso sem dúvida. Isso não acontecia antes, era zero. Eu tinha que convencer o gestor de que aquilo era importante para o produto educação, Aham. né. Eu não sei se com vocês isso está Não, acontecendo. isso sem dúvida, as pessoas chegam, quando a gente vai eventualmente a um evento, as pessoas chegam ao stand dizendo: "Olha, estava procurando por vocês", né, houve uma indicação, ou simplesmente a pessoa conheceu efetivamente falando. Então, são soluções já desejadas pela eficiência que elas mostraram, né. Então isso não tenha dúvida. Agora tem um desafio também, Fabrício, que é algo que a gente podia puxar aqui, que é a coisa da implantação, a coisa do uso, sabe. A Porque uma experiência, né. Da experiência, exatamente. Não só, e aí eu acho que eu estou falando aqui também pela Questione. Nós não estamos falando de soluções que são plataformas que você simplesmente embarca numa escola e ponto final. Na verdade, são soluções, né, que você são suportes ali para o currículo, né, de modo a contribuir, né, uma ferramenta que, uma vez bem utilizada pela escola, contribui para o processo de aprendizagem dela, né. Na verdade o que nós, e eu vou te incluir nisso, me corrija se eu estiver errado, o que nós vendemos não é um software, Aham, é um é processo. isso aí. Se a escola ou a instituição de ensino não quiser mudar os processos internos para instituir o nosso processo que nós estamos vendendo para ele, não vai funcionar, concorda? Não vai funcionar. O software sozinho ele não faz milagre. Uhum. Você tem que ter uma mudança de cultura ali mínima para utilizar aquela ferramenta e extrair dela o benefício máximo que ela pode oferecer. Mas o legal, tanto da solução da Questione quanto da solução da Redigir, é que elas são soluções que atendem a dores reais das instituições. Porque eu Sim, já vi sim. muitas. Você pode ter métodos, né, que se propõem eu não vou ficar aqui nomeando, enfim, mas que se propõem a situações da escola que são muito adjacentes, complementares, Satélites, né? Coisas satélites. É satélites. preciso fazer, é preciso cuidar, é preciso garantir que o básico esteja bem feito. E a avaliação, Sim, né, é o básico. Lidar com texto, redação, é o básico. Então, é preciso que a gente, né, de alguma maneira, destaque isso, sabe? Nós não estamos propondo um método para inventar alguma coisa que não se utilizava na escola até então. Pelo contrário, nós estamos propondo uma solução que otimiza uma dor real, né? Você citou que, né, me pediu que citasse um pouquinho da minha trajetória. Acho que isso pesa muito, sabe? É uma solução sim, criada por alguém que esteve no chão da fábrica. É o seu caso sim. também, né? Né? Então, quando
Até o mecanismo de identificação, né? Quando o outro lado, a escola, a universidade, percebe que nós somos professores como eles, Uhum. e que a gente já sofreu as mesmas dores que eles, e que a gente construiu algo baseando-se nessa mesma dor, então tudo muda, até a relação com essas pessoas, né? Agora, o que eu percebo é o seguinte, é que naquela época, lá no início das empresas, não existia sequer a consciência de que a origem daquele problema era a falta daquele processo que a gente queria Uhum. implementar, Uhum. né? Então, muitas vezes a gente tinha que incutir na cabeça daquela pessoa, olha, tu estás enfrentando esse problema por isso, e o que eu estou te oferecendo vai resolver este problema. Então, às vezes, na hora acendia a luzinha, o cara, putz, é mesmo, o que esse cara está falando faz sentido. Às vezes não, às vezes fala, não, não é isso não. E hoje eu percebo que esse setor, essas instituições de ensino, elas já entenderam que o problema é a falta de processo no sistema de avaliação e que se não mudar o processo, não vai adiantar contratar um software de prateleira, jogar aqui que não vai funcionar, né? Não vai, porque o problema não está na falta ou ausência de software, está na falta de um processo. Às vezes, sem o software, resolve. Vai dar muito trabalho? Vai. Mas resolve também. O problema é que vai dar assim, 10 vezes mais trabalho do que com o software. E também mais custos também em função disso, né? Então, eu acho que hoje já amadureceu mais, né? Assim, bom, primeiro vamos colocar de novo uma data aqui, né? Porque da forma como você disse, parece que a gente, Tem né, 50 em anos. 1960 e poucos, a gente estava iniciando essa trajetória, né? Nós estamos falando de 2012, 2013, 2014, não tem tanto tempo assim. É. Mas você veja que a sua fala, você tem razão, eu vou colocar aqui o exemplo da Redigir, né? É, muitas vezes, isso vem melhorando ao longo do tempo, mas a escola entende que o problema dela é correção de redação. Quando, na verdade, o problema dela não é corrigir um texto. O problema dela chama-se avaliação escolar. O problema dela é como fazer com que a atividade de redação gere um insumo avaliativo que contribua para a aprendizagem do aluno e para o trabalho, né, focado no ensino por parte do professor. E isso a gente realmente, né, de uns tempos para cá, gasta menos esforço tentando mostrar isso. Porque também o que acontece é o seguinte, o mercado vai depurando, né? E Sim. as escolas vão passando por experiências que resolvem a dor errada, né? Resolvem a dor da E, correção. e, e por outro lado, Rodrigo, eu também vejo, né, fazendo aqui um contraponto a isso que a gente está falando, que esse diretor de escola, de universidade, ele está mais exigente. Uhum, Porque ele apanhou já, ele exato. comprou um monte de porcaria, né, de softwares que não, na verdade, faziam firulas bonitinhas, mas que na prática, lá no processo, não tem serventia pedagógica nenhuma. Gastou dinheiro, perdeu recurso, e agora para ele adquirir um novo software, ele vai pensar 1000 vezes. Então, hoje ele quer fazer, vamos fazer um piloto, né? E aí, às vezes, não, tanto, vamos lá, vamos fazer um piloto. Aí faz o piloto, deu certo? Não, aí deu certo. Agora vamos. É um monte de ajuste até comprar por conta da insegurança criada, porque ele apanhou muito, porque teve uma fase, né, de um monte de gente oferecendo um monte de coisa, ainda existe isso. Mas esse cara amadureceu e ele não compra qualquer coisa, né? Você sabe o que acontece com a gente muito frequentemente? E eu estava lá no pavilhão da Bet agora há pouco, né? E já aconteceu, assim, olha, hoje é terça-feira, o primeiro dia da Bet Educar. De aparecer um cliente grande, uma rede de escolas Bet Brasil, grande, hein? Bet Mudou. Brasil. Bet do cara naquela época, hein? Agora Tá é Bet velho. Brasil, Tá velho. exatamente, exatamente. Porque Bet Brasil e Bet Londres, É, E tem na Ásia agora também. tem na Ásia. É. Na Ásia eu nunca fui. Mas aí é o seguinte, esse cliente é a terceira vez né, a terceira vez que a gente conversa com ele. E somente na primeira vez né, a busca foi nossa. Nós, né, conversamos, apresentamos. No primeiro momento, optaram por uma solução que era interna. Não deu certo. Segundo momento, aí eles já nos procuraram. Optaram por uma solução que era mais econômica, porque como é um grande grupo, então eles de alguma maneira vislumbraram economia. E agora já estão voltando, né? Dizendo, olha, São, infelizmente a são economia não duas deu certo. decisões erradas, né? O primeiro é tentar desenvolver internamente. Exato. Assim, não é que eu sou contra desenvolver internamente, é que desenvolver uma solução, principalmente como as nossas, internamente, tem que ser a última opção. É.
Tem que ser assim, no mercado não encontrei nada, não tem nada e eu preciso disso, eu vou ter que fazer. Porque hoje o custo para você desenvolver um software do zero Não, e ó, e manter e isso, assim, eu vou interromper seu raciocínio para dizer o seguinte: se o problema fosse só custo de software e manutenção de software, ainda tudo bem, sabe? Mas tem um outro elemento adicional que é o seguinte: nós trabalhamos, conforme você colocou, com método, né? Nós trabalhamos, na verdade, dentro de uma seara que exige muito esforço organizativo. No caso da Redigir, por exemplo, a gente assume para a escola todo o trabalho de avaliação em texto. Você pode imaginar o trabalho que dá para fazer isso? No não, seu caso, TRI, né? Estratégia avaliativa. Imagina só. dentro da tecnologia está embutido um conhecimento implícito que ele vem da experiência que a gente tem com dezenas, centenas de clientes. Exato. Então, você pegou isso, a Redigir, ela foi lá, vendeu para 100 escolas e mais 100 redes de escolas. Então, todas as dificuldades, tudo que essas escolas demandam cai num lugar só, que é na Redigir. E essa equipe da Redigir absorve esse conhecimento e traduz isso dentro do software. Então, quando você vai desenvolver sozinho, você vai testar só na tua rede. Você não tem essa amplitude que a Redigir tem ou que a Questiono tem. Então, você não vai ter o mesmo nível de experiência e de aquisição de conhecimento que essas empresas têm. Então, desenvolver sozinho é sempre muito mais difícil, é sempre mais caro. E aí, quem faz essa conta, que é melhor desenvolver sozinho, não sabe fazer conta. A gente usa a alegoria do iceberg, porque todo mundo vê a pontinha, mas aquilo que está submerso, meu amigo. Exatamente. Então, já aconteceu isso aí com a gente também, de o pessoal nos procurar, não, vamos desenvolver sozinho. Aí, quando vê a conta, deu, sei lá, 20 milhões por ano para o cara manter o negócio todo, uma coisa absurda, um setor específico lá, contratação de gente de TI hoje está uma coisa difícil, Maluca. é uma mão de obra difícil. Aí o cara volta, putz, a minha decisão não foi a melhor decisão, vamos trabalhar com vocês. Então, existe muito isso ainda, mas acho que foi uma fase também. Ali entre 2015 e 2018, teve uma fase que todo mundo queria desenvolver os seus próprios produtos, e até hoje tem clientes que ainda têm produtos que foram desenvolvidos naquela época, mas que esses produtos internamente hoje são tratados como um peso, porque não é o core do cara. O core do cara é a educação, o cara se meteu em desenvolvimento de tecnologia. É outra coisa que tem nada a ver. Então o cara gasta energia, gasta recursos com outra coisa que não é o core dele, né? Exato. E o segundo, quando eu comentei aqui, você tinha notado bem que eram dois problemas. O primeiro era tentar absorver internamente, desenvolver internamente. Sim. O segundo é procurar pelo mais barato, né? Aí é outro problema sério, né? Porque, de novo, mas eu acho que o procurar pelo mais barato está relacionado com o primeiro erro. Na hora de avaliar as soluções, o cara não entende o nível de complexidade que é aquilo. Ele não identificou o tamanho do problema que ele está resolvendo. Então, ele acha que uma solução barata vai resolver, né? E aí ele contrata. Por exemplo, eu tenho hoje no mercado algumas soluções que dizem que concorrem com a Questione, eu acho que tem também na área de vocês, que às vezes o cara fala, olha, fulano lá é mais barato que vocês. Às vezes é um pouquinho, uma coisa pequena. Aí eu digo, cara, eu entendo vocês, se vocês quiserem contratar fulano lá, contrate. Eu até digo, contrate. Teve um caso de um cliente que fez, a gente ia começar a implantação, e aí resolveram contratar lá, porque uma empresa deu de graça, um monte de coisa, aquelas histórias. Olha, eu vou fazer o seguinte, não vamos cancelar o contrato, não, vamos só suspendê-lo, a gente não vai cobrar nada, o contrato não tem multa. O contrato da Questione não tem multa, o cara pode rescindir o que você quiser. Todo cliente está com a gente porque ele quer, não é porque está preso no contrato. E aí o cara foi, um ano depois, voltou. Eu já sabia. Então tem concorrente que é uma bênção, porque ele faz propaganda para você. Todo lugar que ele implementa, o troço não funciona, o cara fica puto e ele volta mais feliz para você. Cara, só vocês resolvem isso aqui, né? Então, às vezes eu gosto desses concorrentes. Isso é o melhor concorrente. Isso acontece muito com a gente, assim, é muito frequente alguém chega... Também isso é efeito do fato da gente já ter uma década e um pouquinho, né? Tá sendo a gente aqui, as duas empresas. A gente passou da crise dos 7 anos. Né? Exato, o Vale já foi. Mas aí a gente já tem um histórico com o cliente para
ter dado tempo dele ter tido a experiência negativa e dizer, não, agora eu entendo o porquê. E assim, quem me ouve dizendo, parece que é uma solução ultra cara, né? E Não, definitivamente não é. Definitivamente não é. Mas, naturalmente, quando você pensa em volume, número de alunos, o gestor sempre bota na ponta do e lápis ali, encharca, né? né? É o que você disse, o cara tem um monte de soluções ali, É... várias soluções, aí ele soma tudo, aí vem um cara que é baratinho aqui, mas Uhum. tá demais, né? E eu acho que no setor do ensino básico, especificamente o setor privado, que é onde vocês atuam muito forte, e onde a gente atua menos, hoje a gente atua mais no setor do ensino superior, no setor público, em segundo, e em terceiro, o setor privado. E vocês atuam muito forte no setor privado, ensino básico, que eu acho que é um setor extremamente competitivo, um mercado que não é tão grande, é só 20% do mercado do ensino básico, Uhum. e que tem poucas redes, e as redes são pequenas, então vocês são leões ali, é um negócio, uma briga de gigante ali para entrar nesse setor. E eu acho que esse setor é o setor que está mais encharcado de soluções. Tem solução para tudo. É software para uma fila, é software para. São pequenos softwares satélites que vai. Porque cada solução dessas exige o quê? Integração. Integração, né? Na escola, com outros sistemas. Uhum. Então, se você tiver 30, são 30 integrações. Por isso que tem que ter intencionalidade pedagógica, porque Isso. aí a dor de implementar é muito menor do que a dor de não ter aquela solução. Isso. Né? Então, tem muita escola que tem acesso realmente. E talvez ela não tenha se tocado que algumas soluções daquela não precisa. Uhum. É melhor deixar para lá, É isso aí, é isso aí. né? Não, e outra coisa também é pensar até nessa questão da integração, porque existem alguns modelos de integração hoje que olha, você tem um grande player, um grande fornecedor, e ele te diz, olha, eu te entrego tudo, né? Tomar um pouco de cuidado com esse tipo de armadilha, porque na medida que um grande player te entrega tudo, bom, dificilmente, né, tem aquela história do pato, né? Não anda, não Sim, voa, não nada, sim, quer dizer, faz tudo isso, mas não faz nada direito, né? sim. Toma um pouco de cuidado com isso, porque esse único player te apresenta tudo, porém, muitas dessas soluções não funcionam contente, você não consegue sair disso. Assim, Né? eu acho que um pensamento lógico que o gestor pode pensar é o seguinte: qual é a probabilidade de uma única empresa conseguir fornecer tudo bem Exato, feito? exato. E quando eu compro uma solução que tem tudo, obviamente vai ter coisas aí que são mal feitas. Então, eu estou comprando o ruim e o bom que o cara tem, Uhum, né? isso aí. Então, é uma coisa que ele tem que refletir. É muito difícil. Por que será que a Questione hoje não tem uma solução para corrigir redação? Né? Será que se eu oferecer a solução que vocês oferecem, eu vou oferecer com a mesma qualidade? Né? Então, às vezes é melhor ficar na minha caixinha. Eu não vou me meter nisso aqui porque eu tenho lá, tem a Redigir que já faz isso aqui bem. Eu vou tentar concorrer com os caras que têm 10 anos de experiência nisso aqui. Vou gastar meus recursos para fazer isso? Talvez não faça sentido. Por que a Redigir não tem um sistema de avaliação como o da Questione? Provavelmente pelo mesmo motivo. Uhum. Porque se fosse fácil, eu teria o sistema de redação e você teria o sistema da Questione. A gente oferecia tudo. Exato. Né? Então, as empresas, quanto mais especializadas elas são, elas tendem a fazer melhor. Né? Uhum. E essa é a premissa, assim, no caso da Redigir é isso, é o foco, na verdade. Agora, é uma especialização que precisa ser inteligente, né? Sim. Então, por exemplo, muita gente acha que a gente só trabalha com o Enem e ensino médio. Quando, na verdade, poxa, se a gente está trabalhando no desenvolvimento da habilidade escrita, né? Quanto antes, melhor. Então, a gente atende a partir do 4º ano do ensino fundamental. O aluno alfabetizou, a gente já consegue dar entrada, porque, enfim, o aluno, ele, né, começa a trabalhar o texto de modo estruturado. E assim vai com o programa que, naturalmente, está adaptado a cada um dos segmentos, né? E a mesma coisa a avaliação, né? Você precisa... A avaliação é uma seara, né? É um assunto que eu gosto muito. E, historicamente, a gente faz mal a avaliação, né? A avaliação. Sim. Agora há pouco estava conversando com um professor, ele estava dizendo, olha, eu não gosto de avaliação punitiva. Aí, de fato, Mas nem nenhuma deve ser, né? avaliação, Não deve se ela é ser, né? punitiva, ela deixou de ser avaliação. Exatamente. Né? Ela deve, né? Ela precisa cumprir um papel ali, né? Preferencialmente formativo, mas tudo bem, pode ser que você utilize algum modelo de avaliação também voltado ali, né, para classificação, aprovação, a somativa e tal, tudo bem, tem essas classificações, mas o fato né,
A avaliação, essa coisa de o professor fez a prova no dia anterior, mais ou menos, de um banco de questão que ele pegou em qualquer lugar, sem muita preocupação, né? Poxa, a avaliação precisa ser reflexo do currículo, precisa ser reflexo da aula, né? Precisa ser reflexo daquilo que aconteceu durante o curso. E assim, o professor e a instituição de ensino, ela tem que ter a consciência das limitações de todas as avaliações. Uhum, Não existe uma avaliação ilimitada que você avalia tudo. exato. Não existe isso, né? Então, você tem as avaliações padronizadas, que o nome já está dizendo, por ser padronizado, eu consigo aferir a evolução Uhum, do estudante. Então, por que toda escola ou toda universidade tem que ter uma avaliação padronizada? Porque com ela é mais fácil ver a evolução. Como o método é o mesmo, tudo padronizado, então qualquer oscilação significa que o estudante evoluiu ou involuiu, você vai ver essa variação. Tem as avaliações que são chamadas de formativas, que ela tem várias funções, só que o diagnóstico da formativa não é o mesmo diagnóstico da padronizada. uhum. O diagnóstico da formativa é da aula, é do processo de ensino. A formativa, como ela é aplicada muito próxima do processo de ensino, ela tem uma outra função diagnóstica e tem uma segunda função, que é a formativa, que ela faz parte do processo de ensino. Então, cada avaliação tem suas limitações e suas finalidades. E parece que no Brasil não foi compreendido muito É. bem isso, né? E aí tem gente que quer avaliar tudo de um jeito só, né? E aí entra a importância dos prestadores de serviços terceirizados. Quando a gente pensa no seguinte, uma avaliação padronizada, para que ela te dê horizontalidade, ou seja, você consiga avaliar ano após ano a sua evolução, ela precisa estar bem feita do ponto de vista do Sim, método. Então, sim. normalmente você não faz isso em escola, porque de fato, inclusive, nem Dá um é o trabalho objetivo, gigante. nem é o objetivo da escola esse tipo de avaliação. Isso você contrata. Né? Sim. E aí tá, né, a questione no mercado para oferecer essa solução, E embora a, não se a limite a isso, redação né? não deixa de ser uma avaliação padronizada, a redação nos moldes do Enem, A gente né? faz as duas aplicações. Porque o que vocês fazem é a avaliação padronizada da redação. Porque a redação é um modelo Uhum. de avaliação padronizada. Ela tem lá aquelas competências fixas, que são objetivas, né? Ela tem método para avaliar aquelas Uhum. competências da redação. Então, é um modelo de avaliação padronizada, eu considero dessa forma. E aí eu vou puxar um assunto polêmico aqui, para você comentar o que aconteceu agora com a correção de redação feita pelo INEP, Opa. aquela confusão, né, que houve recentemente da discrepância das correções das redações do Enem, que um monte de gente reclamou, né, que depois tirou do ar, Uhum. e teve gente que cogitou que o INEP estaria utilizando IA, O que não né? é. O que é que tu acha se chegar a analisar isso? Sim. Qual é o parecer de vocês em relação a isso? Bom, acho que a primeira coisa a observar é o seguinte: o processo definitivamente ele não é perfeito, né? E é Até importante a pelo gente. volume absurdo. O volume e a característica da prova, porque precisa entender que o Enem ele é formado, na verdade, por 5 provas. 4 delas são corrigidas no modelo TRI, prova de Sim. múltipla escolha, que tem uma série de limitações, sobretudo do ponto de vista do exercício cognitivo que você consegue avaliar, né, o grau de complexidade, mas tem vantagens significativas do ponto de vista da consistência, da Sim, o padronização, método né? científico é muito, muito consistente, né? Quando você vai para a redação, aí a coisa já complica um pouco, porque o modelo de correção ele já não se encaixa, ele não é TRI, Sim. por natureza, né? E o INEP criou um modelo avaliativo, mas ele tem, mais uma vez, uma limitação natural. Você precisa, por conta do volume, também de um volume grande de professores para correção. E a gente sabe que há bancas e bancas. Então, ao longo... Padronizar essas bancas é difícil. Então, ao longo da história do Enem, nós já tivemos bancas mais bem organizadas e bancas menos O fator organizadas, humano sabe? aí que... Então é esse o ponto, tá? É algo que surpreendeu, assim, em geral, nos surpreendeu também, complexifica o nosso trabalho, mas isso mostra como é que o aluno ele precisa estar ainda mais bem preparado para enfrentar um tipo de texto como esse, que é a consequência de uma trajetória escolar. O aluno bem formado, do ponto de vista da sua capacidade de escrita, enfrenta o Enem com tranquilidade, porque exatamente como é uma avaliação padronizada e o texto, ele de certo modo já tem um protocolo que você precisa As seguir. regras do jogo também definidas, né? Exatamente, regra do jogo bem definida e eu dou conta de seguir essas regras. Rodrigo, mas qual é a tua... Vou pedir tua opinião enquanto professor aqui, a tua opinião aqui mais pedagógica. Você acha que esse modelo de avaliação que o INEP utiliza hoje é o mais adequado ou você sugeriria outra modelagem? Não, Existe uma outra modelagem cientificamente mais utilizada mundo afora, mas com mais
peso científico, ou é isso mesmo? Não, a modelagem é essa e, Fabrício, nós chegamos a um contexto no qual a gente precisa, na verdade, intensificar, e esse é o entendimento do INEP. A gente precisa intensificar, na verdade, a utilização do texto dissertativo na prova do Enem como um todo. Já há muitos anos o INEP Se e fala, o MEC... né? Se fala muito, né? Esse é um desejo, mas do ponto de vista logístico é difícil de implementar. Mas a ideia é que você utilize o texto em outras... Vamos, né, em breve, agora no meio do ano, a gente vai ter as novas matrizes publicadas. E aí, né, a expectativa é que, primeiro, a redação, já tem uma sinalização de que a redação, ela ganha ainda mais Quais são as importância. matrizes que vão ser publicadas agora? As novas matrizes das provas do Enem. Então, das 5 áreas, né? Desde ciência da natureza, matemática, linguagens, Eles vão mexer só no humanas. Enem agora. Saeb não. Na verdade é o seguinte... Estão falando do Saeb também, que vai haver mudança? Então, é uma mudança um pouco maior, porque é o seguinte, o Enem passa a integrar o Saeb. Tá? Ah, tá. E aí isso muda um pouquinho ali na forma de composição da prova e tudo, mas o fundamental as mudanças nas matrizes, elas derivam, na verdade, do novo ensino médio, de toda a mudança curricular desde a BNCC. E, concluindo, chegando aí na sua pergunta, a redação, isso já tem uma sinalização do INEP, ela ganha ainda mais importância na medida em que ela é a única prova, no momento, capaz de avaliar o exercício de escrita do aluno, e não é só o exercício de escrita, que é o seguinte, ele enfrenta uma prova na qual ele precisa dissertar sobre um tema propondo uma solução, né? Dissertar sobre uma situação, problema, propondo uma solução. Então, envolve uma série de competências, de habilidades, né? Que torna a prova de redação um fator de discrepância importante, né, entre, né, um aluno né, com um nível de formação, digamos, mais adequado e outro com mais limitações. E a expectativa é de que, né, nas provas do Saeb como um todo, portanto o Enem também, as questões dissertativas elas comecem a aparecer, inclusive com o uso de IA para correção. Eu já fiz, isso não tem problema nenhum dizer, está no meu currículo, inclusive se você entrar lá no meu LinkedIn, você vai ver, eu já fiz parte do BNI, que é o Banco Nacional de Itens. Sim. É muito interessante o processo de construção de itens para o Saeb, inclusive fiz questões abertas também, então não é um esforço novo, isso é 2019. O BNI, inclusive o nosso sistema, ele usa a lógica do BNI, né, na parte de revisão de itens. E isso que se falou é interessante, porque a gente enfrenta essa mesma dificuldade de padronização nas comissões de revisão de itens, as comissões de avaliação, né? Porque na hora de você julgar um item, se ele vai ser utilizável ou não, aprovado ou não dentro de um banco de itens, ainda o ser humano ainda é um fator importante, apesar da IA também ajudar bastante. Não, é fundamental. E aí, se o cara que está fazendo a análise do item, ele não segue o checklist padronizado exatamente como ele propõe, ele faz pequenas mudanças ali nos critérios, isso é suficiente para um item descalibrado ir para o banco, né? E aí gera um dano horrível. A gente falava agora há pouco da metáfora do iceberg, né? Então vamos usá-la aqui para esse trabalho, que é sobretudo de vocês, porque eu não trabalho diretamente com o TRI na Redigir, mas vocês trabalham de composição de provas, de composição de itens, né? A questão é, item não tem pai, ou item não tem mãe, né? Na medida em que um item, ele passa por diversos processos de revisão, e muitas vezes a modificação entre a primeira versão e a última é enorme. Isso é um negócio extremamente discutível mesmo, porque não existe um autor. O autor inicial, quando o item entra na esteira do BNI, ele vai sofrendo mudanças. E quanto mais escala você tem, mais importante no caso... Bom, vamos lá, é uma avaliação padronizada, mas ela padroniza segmentos do sistema de ensino brasileiro, que é, para pegar um clichê aqui, continental. Então, é muito importante, por exemplo, a diversidade de autores. Sim. Esse é uma limitação para o GIA, por exemplo. Para ter representatividade. Senão a prova ela fica sem representatividade. Eu escutei o pessoal do INEP recentemente num podcast e eles conversando sobre o PISA, que na verdade esse pessoal foi deslocado enfim, foi integrante da comissão do PISA. Sim. E aí aconteceu um movimento interessante pelo seguinte, pela primeira vez nós tivemos professores brasileiros contribuindo com itens para o PISA. E aí começou a acontecer coisas do tipo, o contexto brasileiro chegava a uma situação na qual você não conseguia traduzir, por exemplo, para o alemão. E aí os alemães reclamaram, né? E aí os professores brasileiros, né, disseram, tá vendo? É isso que a gente há muito tempo vivenciava, a limitação do PISA, né? Cuja prova é uma prova estrangeira. Porque é uma prova internacional, ela tem que ser muito neutra. Exatamente. Porque se tiver muito contexto, vai ser impossível, na verdade, né? Ela vai ter que ser bem neutra. Inclusive o PISA teve mudanças bem grandes agora nas últimas edições, né?
Eu vou até estudar um pouco mais, entender exatamente quais foram essas mudanças, e a modelagem também é outra, completamente diferente da que foi utilizada no começo lá dos anos 2000. Outra coisa interessante aqui, Rodrigo, na carreira aí que você tem seguido ainda com a Redigir, é a empresa de vocês, né? Que ela é composta por... são quantos fundadores? Fundadores, Ah. 3. São 3 fundadores. E são quantos sócios? 7 sócios hoje. 7 sócios, né? E é muito legal porque eu desconheço empresa que tenha tanto tempo de duração e tenha tantos sócios, né? tanto sucesso com tantos sócios, né? Eu sei que tem agora a moda de todo mundo virar sócio, né? Tem empresa que tem 200 sócios, mas não é igual, esses sócios dessas empresas são sócios que ganham ali um stock option, então tem essa resenha, mas no caso de vocês, são sócios de verdade, e tem 3 fundadores no meio envolvidos. E chegamos até 9, tá? Tinha mais 2. Chegou a 9. Chegou a 9. Naquela época eram 8. Acho que quando eu conheci ali vocês tinha 8. Ali já era... já eram 7. E é super interessante, porque, pelo menos até onde eu conheço, é um grupo super unido. Uhum. Cada um de vocês tem habilidades em áreas diferentes, se complementam, né? Tem o fera da IA, tem o Luca. O Luca, tem o cara que é mais do pedagógico, você é um cara mais ligado nisso, tem um cara mais com habilidades comerciais, enfim, cada um tem uma habilidade diferente. E no início da empresa de vocês, era praticamente, vocês eram os donos e eram os únicos funcionários, né? Porque tinha tantos sócios que não precisava contratar ninguém, né? Deixa eu te contar essa história rapidamente, antes de uma consulta. Nós temos mais o resto da tarde aqui pro podcast, é isso? Um pouquinho, minutinho aí. Vamos lá. Bom, Fabrício, agora vamos falar um pouquinho de negócio e como é que é empreender, né? Inclusive, eu acho que essa vai ser uma parte bem legal do podcast. Eu sei que a sua audiência é uma audiência, né, do segmento educacional, então são professores, são diretores, coordenadores, que um dia eu fui professor, eu fui coordenador, não cheguei a ser diretor de escola, mas eu tenho plena consciência de que só aconteceu porque eu virei diretor da Redigir. Senão eu teria virado diretor de escola. Sim. Era um caminho natural. Tu ia ser um executivo da educação do lado de lá. Ou, eventualmente, que eu teria essa opção também, eu poderia ter enveredado pela carreira acadêmica. Eu estive muito próximo do doutorado e acabei não fazendo por uma opção. Também seria uma possibilidade, e eventualmente gestão no ensino superior. Ocorre o seguinte, começamos a empreender. Gustavo, eu e Rômulo. A gente não sabia, ou a gente não tinha a mínima ideia onde a gente estava enfiando. Usando bem o mineirês aqui, né? Onde é que a gente estava enfiando. Onde a gente estava caindo. Assim, era um Os esforço. 3 eram da área da educação? Todo mundo da área de educação. E assim... não sabia mesmo, não. Só sabia da parte da educação. Mas, meu amigo, é o seguinte, a gente tinha o principal, dois elementos principais. A gente sabia, a gente entendia o que precisava ser resolvido, então a gente conhecia muito bem a dor. Conhecia o problema. E a gente tinha resiliência. Esses são os 2 principais elementos. Sim. E a perspicácia também é importante, porque aí começa a história essa resiliência, ela beira um pouco de loucura também, né? Você sabe isso, né? A resiliência é louca, né? Que a gente tem, né? Mas tem que tomar cuidado com a resiliência, porque ela tem que vir junto com a perspicácia, senão você não sai do lugar. E aí é onde vem os outros sócios. Porque a primeira coisa que a gente descobriu é que não era uma empresa só de educação, tinha um braço de tecnologia que precisava funcionar. Tem grana para contratar TI? E era muito mais caro naquela época. Não tem. Encontramos cara fera, o Rafael, que hoje é nosso desenvolvedor-chefe, nosso o sócio responsável pela parte de tecnologia, e ele se encantou com o projeto, botamos ele para dentro. Então, 4º sócio. Em seguida, temos pedagógico, temos tecnologia, só que não tem negócio, a gente precisa modelar isso aqui melhor. Fomos em busca de uma assessoria, dentro dessa assessoria o pessoal se encantou pelo projeto, Luca e Rafael. E aí, com o projeto modelado, fomos atrás de um investimento a título inicial, investimento antes, que foi muito legal, porque foi do meu antigo empregador no pré-vestibular e nosso primeiro cliente, provando que a tese estava certa, né? O primeiro cliente esse foi um investimento anjo muito bom, porque entrou dinheiro e entrou o cliente para testar. Não, na verdade ele já era cliente, porque ele foi o primeiro. Ele se empolgou porque era cliente. Na verdade, o dia que a gente colocou o produto na mão, o serviço na mão dele, né? Ele quase disse, olha, o dia que abrir vaga para investir, me chama que eu vou. Né? E foi isso que aconteceu. Legal. Agora, para fechar essa história, é importante sacar o seguinte. Bom, eu era professor, Gustavo também, e mesmo quem entrou depois, por exemplo, a figura do Luca, o Luca vinha da área de negócio. Né? A gente brinca dentro da Redigir o seguinte, que cada um foi procurando o seu terreno e capinando o seu lote.
né? Ou seja, cada um foi se encaixando dentro de uma função que a empresa necessitava dentro daquele momento. E aí aconteceu um alinhamento dos astros. Realmente, assim, a gente é muito unido, cada um com uma... São habilidades complementares e de fato, é incomum mesmo. Não, Assim, é sensacional, pessoal. É porque você não tem ideia do bastidor aqui dessa turma. é, é Tomar legal. um chopinho com eles aí, ó, é diversão. A gente deu sorte. É diversão garantida, turma unida mesmo, parabéns. Rodrigo, o papo fluiu rápido aqui. Eu sei que você tem que voltar lá para a Beth, tá fervendo lá. Amanhã eu estarei lá. Deixa o microfone aberto aí para vocês falar de algum projeto, seu, pessoal ou da própria Redigir. E aí fica aberto aí para você divulgar e se despedir do público. Maravilha, meu caro. Bom, acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que esse ambiente aqui para a gente falar de educação, eu torço para que ele tenha sido um ambiente que instigou a sua audiência a pesquisar mais e a trabalhar mais a avaliação de modo geral, né? Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar, independentemente de, né, ter contratado a Questione, ter contratado a Redigir. Agradecer você, né, pelo espaço para a gente conversar um pouquinho. Nós estamos nas redes sociais, procure pela Redigir, né? Nós temos também outras iniciativas do grupo e, enfim, não é difícil achar a gente não, e estou à disposição para a gente conversar também, enfim, para né, outras interações. Muito obrigado. Boa, obrigado. Rodrigo Simões aqui com a gente e até o próximo episódio do Educação em Foco Podcast. Tchau, tchau, pessoal.